Hoje eu vou falar sobre praticamente tudo que você, paciente, precisa saber a respeito da lesão do ligamento cruzado anterior, ou LCA. Já adianto que esse vídeo vai ser longo, então se prepara. Se achar melhor, assiste mais de um dia, espero ir colocando os cortes desse vídeo ao longo das próximas semanas aqui no YouTube, ou clica direto para o tema que você deseja saber no link da descrição. Se depois de ver tudo, você ainda ficar com alguma dúvida, quiser saber alguma informação que não está no vídeo, deixe um comentário, manda uma mensagem que eu vou fazer o possível para te ajudar. Antes de começar a falar o conteúdo que realmente importa, eu preciso reforçar que tudo que eu vou falar aqui tem caráter meramente informativo e, em hipótese alguma, substitui uma consulta com um médico ortopedista especializado em cirurgia de joelho. Portanto, não hesite em procurar um médico para te ajudar. E mais, se você chegou até aqui, já aproveita e se inscreve no canal. Clica no sininho, porque eu vou trazer muito conteúdo sobre saúde, atividade física, doenças ortopédicas e específicas do joelho que vão te ajudar de alguma forma. Antes de falar sobre o LCA em específico, a gente precisa entender um pouco o que é o joelho. Isso aqui na minha mão é um modelo simplificado do joelho, mas suficiente para entender o básico. O joelho é formado por 3 ossos. O osso aqui de cima é o fêmur, o osso da coxa. O osso de baixo é a tíbia, o osso da perna. Aqui na frente, esse osso que parece um cookie é a patela. Revestindo a parte articular dos ossos, nós temos a cartilagem articular, que serve para manter o deslizamento suave dentro da articulação. A cartilagem não está bem representada nesse modelo de joelho que eu tenho aqui comigo, e eu também não vou falar muito dela nesse vídeo. Entre o fêmur e a tíbia, nós temos os meniscos. Os meniscos têm várias funções dentro do joelho, mas eu vou falar melhor sobre eles em outro vídeo. Habitualmente, consideramos que os meniscos funcionam como amortecedores dentro do joelho. E, finalmente, com a função de manter os ossos que compõem o joelho conectados entre si, temos os ligamentos. Nós temos vários ligamentos dentro dos joelhos, mas aqui apenas os principais ligamentos estão representados. Os colaterais, medial e lateral, e aqui dentro os cruzados anterior e posterior. Os ligamentos colaterais são esses que ficam fora do joelho. Do lado de dentro, interno, fica o ligamento colateral medial, ou LCM. E do lado de fora, externo, fica o ligamento colateral lateral, ou LCL. Já dentro do joelho, aqui nesse espaço que chamamos de intercôndilo, ficam os ligamentos cruzados. Tanto o ligamento cruzado anterior, o LCA, quanto o ligamento cruzado posterior, o LCP, ficam no intercôndilo. O LCP é esse que fica mais atrás e se insere na parte posterior da tíbia. E o LCA é esse outro que fica um pouco mais para frente e se insere na parte anterior da tíbia. O ligamento cruzado anterior é o tema de interesse de todo esse vídeo. Daqui para frente, vou me concentrar nele. Agora que você entendeu o que é e onde está o ligamento cruzado anterior, eu vou falar um pouco sobre as funções dele dentro do joelho. Para que ele serve, por que ele existe. E a partir disso, fica mais fácil entender quais são os problemas de ter uma lesão de LCA e decidir se o tratamento cirúrgico é ou não necessário. Então, a principal função do ligamento cruzado anterior dentro do joelho é evitar esse movimento de translação anterior da tíbia em relação ao fêmur. Ou seja, esse movimento aqui que eu estou fazendo. Mas essa não é a única função do LCA. Ele também age no controle de movimentos rotacionais e é um estabilizador secundário do vário do joelho. O joelho de cavaleiro, que é esse aqui da perna, ele para dentro em relação ao joelho. Tá? E também atua na propriocepção, que é a capacidade que temos de, sem olhar para alguma parte do corpo, saber onde essa parte do corpo está e o que ela está fazendo naquele momento. Como rompemos o ligamento cruzado anterior? A gente pode romper o ligamento cruzado anterior de inúmeras maneiras. Alguns dos mecanismos podem ser incomuns, pouco habituais ou até mesmo desconhecidos. Mas provavelmente a lesão ocorre por alguns dos mecanismos mais comuns, que são os mecanismos que envolvem movimentos rotacionais, envolvidos na mudança de direção e deslocamento com componente lateral e hiperextensão de joelho, como se o joelho fosse dobrar para trás, ou frenagem brusca.
Você pode ter lesão do ligamento cruzado anterior de outras formas, mas essas são as mais comuns. Como saber se você rompeu o ligamento cruzado anterior? O diagnóstico da lesão do ligamento cruzado anterior depende da combinação de 3 fatores. A anamnese, que é a conversa que você tem com o médico, onde ele tenta descobrir quais são suas queixas. O exame físico, que por meio de testes específicos tenta definir a competência do ligamento cruzado anterior, assim como de outros ligamentos e estruturas do joelho. E os achados dos exames de imagem. A análise conjunta de tudo isso é feita durante uma consulta. Então, não tem como escapar dela para chegar a um diagnóstico para você. E nessa consulta, algumas informações são importantes. Existiu algum trauma ou entorse de joelho que você se lembre? Será que esse acidente tem relação temporal com suas queixas? Como foi esse trauma? Será que o mecanismo de trauma descrito é compatível com uma lesão do LCA? O que você está sentindo? Quais as suas queixas, os seus sintomas? Isso que você está sentindo pode ser justificado por uma lesão do ligamento cruzado anterior? Seu exame físico é típico de um joelho instável por uma lesão do LCA? Os exames de imagem têm evidência direta ou indireta de que houve uma lesão de LCA? Você se beneficiaria de passar por uma cirurgia? Essas e outras perguntas são necessárias, tanto para definir se você realmente tem uma lesão do ligamento cruzado anterior, quanto se o tratamento estará bem indicado para você. Quais são os esportes de maior risco para a ruptura do ligamento cruzado anterior? Essa é uma pergunta interessante. Eu não acho que alguém vá parar de praticar um esporte que gosta pelo risco aumentado de lesão do ligamento cruzado anterior associado a esse esporte. Eu também não quero incentivar ninguém a parar de fazer a atividade física ou trocar de esporte. Porém, talvez algumas pessoas escolham iniciar a prática de atividade física com esportes de menor risco. Além disso, pessoas que já romperam o LCA e passaram por todo o processo de reabilitação, talvez prefiram atividades de menor risco. Antes de elencar quais são os esportes de maior risco, eu preciso ressaltar 2 pontos muito importantes. O primeiro, independente do esporte, mulher tem maior chance de romper o LCA do que homens. Eu vou falar um pouco dos motivos para isso mais para frente, mas mulher precisa de cuidado redobrado. O segundo ponto, a metodologia dos trabalhos para definir incidência de lesão não é uniforme, então cada trabalho adota métodos de obtenção dos dados um pouco diferentes, o que causa alguma divergência entre alguns trabalhos. Mas os padrões parecem se repetir com certa frequência. Então, é possível fazer algumas inferências. Fora isso, existem alguns esportes que são peculiares a determinadas regiões e não necessariamente serão avaliados por estudos realizados em outros países. No caso do Brasil, por exemplo, até não muito tempo atrás, o jiu-jitsu era pouco praticado em outros países, ou as inúmeras variações do futebol, como futevôlei, futsal, fut7, até mesmo outros esportes como beach tênis, são muito peculiares da nossa cultura. Então é muito difícil definir com precisão os riscos associados a essas atividades, mas é possível ter uma ideia. De maneira geral, podemos considerar como sendo atividade de alto risco para lesão do ligamento cruzado anterior, futebol e suas variações, basquete, handball, ginástica artística, a antiga ginástica olímpica e o esqui alpino. Esportes de médio risco são vôlei, judô e artes marciais. E esportes de baixo risco são aqueles sem contato direto ou sem necessidade de tantas mudanças bruscas de direção, como musculação, atletismo, natação, ciclismo, tênis e golfe. Eu acabei de falar que as mulheres têm maior risco de romper o LCA quando comparadas aos homens. Nesse ponto, a natureza é injusta com as mulheres. Elas têm uma chance de romper o LCA cerca de 4 a 8 vezes maior do que os homens que praticam a mesma atividade física. Só apresentar as causas possíveis que levam a essa desvantagem para as mulheres e ficar se lamentando ou reclamando não vai nos levar muito longe. Então a ideia aqui é discutir os fatores que parecem contribuir para esse cenário e tentar arrumar formas de contornar esse problema. Aparentemente, essa diferença é multifatorial, ou seja,
Não existe um único fator capaz de justificar um aumento tão significativo dessa lesão nas mulheres, mas temos algumas diferenças que parecem colaborar para isso. Entre elas estão a frouxidão ligamentar e a hipermobilidade articular, diferenças na anatomia e na morfologia óssea, como o aumento do ângulo Q, convexidade do compartimento lateral do joelho e menor espaço intercondilar, menor força e controle neuromuscular, influência hormonal do estrogênio, por exemplo. A gente sabe que existem maiores índices de lesão nos períodos pré-ovulatório e ovulatório do ciclo menstrual. Tudo isso é muito interessante e deve ser objeto de estudo, mas não temos muito controle sobre esses fatores. Portanto, é ainda mais importante ficar muito atento aos fatores sobre os quais podemos interferir. E quais são eles? Controlar carga de treino em mulheres deve ser ainda mais cuidadoso. Não descuidar dos trabalhos voltados ao fortalecimento muscular, treinos neuromusculares, sensório-motores e de propriocepção são estratégias que parecem ter benefício quando o assunto é prevenção de lesão do ligamento cruzado anterior na mulher. Quem está sempre se movimentando faz qualquer coisa para não sair da rotina. Isso inclui até mesmo começar a usar joelheiras ou outros dispositivos. Quem não lembra da pulseira Power Balance com holograma da NASA? E aí, faz sentido acreditar que usar joelheiras pode evitar lesões no joelho. Mas parece que não existe nenhum benefício no uso de joelheiras como profilaxia para a lesão do ligamento cruzado anterior. Pelo contrário, parece que além de não evitar ou prevenir lesões, alguns atletas experimentam uma queda de performance, seja pelo efeito compressivo na perna, seja pela eventual limitação de mobilidade imposta por esses dispositivos. Portanto, de modo geral, as recomendações atuais não são favoráveis ao uso de joelheiras como forma de prevenção da lesão do ligamento cruzado anterior. Mas é preciso observar. Muitos desses estudos, avaliando a eficácia das joelheiras, foram feitos com produtos de design e tecnologia mais antigos. Talvez joelheiras mais modernas, com desenhos novos, apresentem um resultado melhor e uma melhor relação custo-benefício. Para algumas atividades de mais alto risco para a lesão do LCA, por exemplo, algumas posições específicas do futebol americano, talvez o uso de joelheiras tenha algum benefício, mas que fique claro que são situações muito específicas e que dificilmente se aplicam à nossa realidade. Apesar de tudo que foi dito, alguns pacientes se sentem mais seguros ou confortáveis usando joelheiras, geralmente as compressivas de neoprene. Se esse é seu caso, você se sente melhor, não tem piora do desempenho esportivo, sem problema algum em usar joelheira. Continue usando a sua joelheira e seja feliz, mas tenha sempre em mente que ela não irá evitar lesões no seu joelho. A lesão do LCA é uma das piores lesões que um atleta pode ter. Às vezes, ela pode até mesmo significar o fim da carreira esportiva do paciente. Por isso, ela é uma lesão tão temida pelos praticantes de esporte, que vivem procurando formas de evitá-la. Uma dúvida comum é se existe algum exercício em específico ou uma rotina de treinos que sirvam para evitar a lesão do ligamento cruzado anterior. E sim, existe. Mas antes de falar sobre eles, eu preciso reforçar que as lesões durante prática de esporte ou exercício físico, via de regra, possuem caráter multifatorial e etiologia complexa. Tem um pouco de acaso, um pouco de características anatômicas e biomecânicas do próprio paciente, cansaço e fatores externos. Enfim, é impossível controlar tudo. Além disso, se preocupar excessivamente com exercícios específicos para evitar qualquer lesão, incluindo as lesões do ligamento cruzado anterior, sem considerar todos os fatores envolvidos no planejamento de treinamento, talvez não tenha tanto benefício. Não adianta ter uma rotina de treinos preventivos sem considerar aspectos nutricionais, periodização de treinamento e descanso adequados. É preciso ter uma abordagem global para ser efetivo na prevenção de lesões. Depois de toda essa volta, existem alguns exercícios de fortalecimento específicos e direcionados ao esporte-alvo que geralmente envolvem exercícios de ativação neuromuscular envolvendo equilíbrio, propriocepção, exercícios em plataforma instável, pliométricos e treino de agilidade. Existem até alguns programas de treinamento validados por estudos científicos e fáceis de encontrar na internet, como o Fifth Eleven Plus, Harmony e Na Control.
Você fez tudo certinho e ainda assim teve uma lesão de LCA. O que fazer agora? Vou deixar 11 medidas para você fazer nessa situação. Muitas delas se aplicam a qualquer trauma de joelho, não só para a lesão do cruzado anterior. Primeira, procure o atendimento por um ortopedista o quanto antes em pronto-socorro ou pronto atendimento ortopédico mesmo. Logo após o trauma, antes do joelho ficar inchado, é o melhor momento para fazer o exame físico e pensar nas hipóteses diagnósticas. A investigação de outros problemas que talvez precisem de intervenção mais precoce, como fraturas, corpo livre intraarticular, também pode ser feita em caráter de urgência. Fora que a solicitação de exames e alguns medicamentos que precisem de receita deve ser feita por um médico. 2. Punção articular de alívio. Muitos colegas não fazem, principalmente no atendimento de urgência e emergência. Mas nos casos em que o joelho fica muito inchado, com inibição do músculo do quadríceps, esse procedimento pode auxiliar na melhora da dor, da mobilidade do joelho e na ativação do quadríceps. 3. Pondere imobilizar o joelho. A recomendação padrão atual é dar preferência a não imobilizar o joelho, mas em alguns casos, dependendo de lesões associadas ou da instabilidade, a imobilização pode te ajudar ou até mesmo ser recomendada. 4. Use um par de muletas. 5. Tome analgésicos ou anti-inflamatórios. 6. Faça compressas geladas. Ao contrário do que é amplamente difundido, compressa gelada não tem função anti-inflamatória, tem apenas um efeito analgésico transitório, mas já pode ajudar em alguns momentos. Mantenha a perna elevada. Use meia de compressão elástica. Comece fisioterapia o quanto antes. Busque informação de qualidade em fontes confiáveis sobre o seu problema. Procure um ortopedista especializado em joelho. Informe-se onde fez residência, se tem título da SBOT e da SBCJ. E claro, eu estou sempre aqui para te ajudar. Como saber se rompi o ligamento cruzado anterior? Você se machucou, fez tudo certinho, boa parte das 11 medidas que eu acabei de orientar e agora quer saber se realmente teve uma lesão do ligamento cruzado anterior. Como é o processo para isso? Tudo começa com uma boa consulta médica. Informações sobre dor, inchaço no joelho, insegurança ou instabilidade para realizar atividades, perda de força na perna, limitação funcional, dificuldade para andar ou movimentar o joelho. Entender o mecanismo de trauma, às vezes o paciente lembra do barulho e da sensação que teve no joelho. São informações indispensáveis não apenas para o diagnóstico da lesão do LCA, mas também de possíveis lesões associadas que precisem de tratamento ou mudem o prognóstico da lesão de LCA. As principais queixas do paciente relacionadas à lesão do ligamento cruzado anterior são instabilidade no joelho, sensação de falseio e joelho saindo do lugar. No exame físico, existem alguns testes específicos que corroboram ou não a nossa hipótese. Depois de toda essa parte inicial da consulta, muitas vezes solicitamos exames de imagem. O principal exame de imagem para o diagnóstico da lesão do LCA é a ressonância magnética, mas em alguns casos, a radiografia com estresse pode ajudar na investigação diagnóstica. Raramente, nos casos de dúvida diagnóstica, podemos recorrer a uma artroscopia diagnóstica para olhar diretamente dentro do joelho e chegar a uma conclusão definitiva. Eu costumo dizer para os meus pacientes que uma lesão de LCA quase nunca é só uma lesão de LCA. O que eu quero dizer com isso é que se você rompeu o ligamento cruzado anterior, muito provavelmente você também teve outras lesões associadas em seu joelho. Muitas vezes, essas lesões associadas vão ser pouco relevantes e não vão mudar nada no nosso planejamento. Mas em outras, elas podem impactar na viabilidade do tratamento conservador, na escolha do enxerto para reconstrução ligamentar, no melhor momento para realizar a cirurgia e nos protocolos de reabilitação fisioterápicos. Por isso, é muito importante ter um diagnóstico preciso, não apenas da lesão do LCA, mas de todas essas outras lesões. E quais são essas outras lesões que podem mudar o tratamento padrão da lesão do LCA? As lesões de meniscos suturáveis, em especial as lesões em alça de balde, da raiz meniscal e da lesão em rampa, as lesões de cartilagem tratáveis cirurgicamente e lesões de outros ligamentos do joelho. Como já expliquei anteriormente, o joelho tem diversos ligamentos que ajudam o LCA
a manter o joelho estável e funcional. Os ligamentos colaterais medial e lateral, as estruturas dos cantos posteromedial e posterolateral e o ligamento anterolateral precisam ser avaliados cuidadosamente. Entre os pacientes que recebem o diagnóstico de lesão do ligamento cruzado anterior, existem duas perguntas que são disparadas as mais comuns. Essas perguntas são: eu vou conseguir voltar? E quando eu vou conseguir voltar? Nesse primeiro momento, vou me ater ao vou conseguir voltar. Depois eu falo do quando. Essa resposta não é tão simples de dar, porque ela tem muitas nuances. Talvez a principal delas seja voltar a praticar esportes em qual nível? Recreacional? Amador? Profissional? Em nível recreacional, praticamente todo mundo consegue voltar. Em níveis de demanda maior, já é mais difícil afirmar isso. E os trabalhos que se propuseram a avaliar isso possuem algumas falhas. Por exemplo, alguns desses trabalhos colocam todas as ligas nacionais profissionais de esporte no mesmo nível. Então, NBA, D-League, ligas paralelas e qualquer outra liga profissional ao redor do mundo estão no mesmo nível para esses trabalhos. O que deixa os grupos muito heterogêneos. Então, um atleta que antes era cotado para ser um All-Star da NBA, agora joga em uma liga de um país pequeno e sem expressão, não há dúvida que o nível caiu, mas o trabalho considera retorno ao mesmo nível. Já nos trabalhos que se propõem a avaliar parâmetros objetivos, como o desempenho em tiros de curta e média distância, saltos verticais e horizontais, parece que a recuperação é completa, mas fica mantida a dúvida na análise de parâmetros menos objetivos, como mudança repentina de direção, agilidade e movimentos rotacionais. A impressão de muita gente é que isso nunca volta exatamente igual ao que era no nível pré-lesão. Entre atletas do ensino médio americano, o high school, a autoavaliação após a reconstrução do LCA indica que 40% consideram que retornaram ao mesmo nível que antes da lesão. 30% voltaram em nível inferior e outros 30% não voltaram a praticar esporte competitivamente. Além disso, a probabilidade de um atleta do high school que rompeu o LCA conseguir jogar em alto nível no college, o esporte universitário americano, cai consideravelmente. Mas é difícil definir o quanto isso é por uma limitação imposta pela lesão e o quanto disso é porque os olheiros das faculdades contraindicam esses atletas. Outro ponto importante que o paciente precisa ter em mente é que, uma vez voltando a praticar esporte competitivamente, a chance de romper o ligamento cruzado anterior parece aumentar, chegando até cerca de 20% de re-rotura em alguns esportes, como no wrestling, a luta olímpica. Depois dessas considerações, a experiência clínica com pacientes que não são atletas profissionais ou de alto desempenho e que desejam apenas manter a rotina de atividade física como forma de manutenção de saúde e da qualidade de vida é ótima. Provavelmente, mais de 90% dos pacientes submetidos à reconstrução do ligamento cruzado anterior serão capazes de retornar à atividade física recreativa, e quanto maior o nível de desempenho desejado, mais difícil será alcançar o objetivo. Existe uma crença, inclusive entre muitos médicos, de que, uma vez sendo rompido o ligamento cruzado anterior, o tratamento cirúrgico é obrigatório. E isso não é verdade. Sim, na maioria das vezes, para que o paciente com lesão do LCA volte às suas atividades sem restrição, será necessário o tratamento cirúrgico. Mas a cirurgia não é necessária para todos os pacientes. A finalidade da reconstrução do ligamento cruzado anterior é reestabelecer a estabilidade do joelho. Isso quer dizer que um paciente que tem o LCA rompido, mas não apresenta instabilidade para as atividades desejadas, não precisa do tratamento cirúrgico. Até cerca de 15 a 20% dos pacientes podem conseguir manter sua rotina de atividades sem prejuízo algum com o tratamento conservador. Existe até atleta de elite praticando esporte em alto nível que não tem um LCA. Você só precisa passar pela cirurgia de reconstrução se tiver alguma outra lesão associada de tratamento cirúrgico ou se apresentar instabilidade. Como saber se o tratamento conservador sem cirurgia é para você? Eu sei que eu acabei de quebrar uma crença sua. Você e a imensa maioria das pessoas
acredita que toda lesão do ligamento cruzado anterior precisa de tratamento cirúrgico. E eu vim aqui e falei o contrário, que não, que tem gente que vai levar a vida normal com o cruzado rompido. Será que você é uma dessas pessoas? A gente sabe que por volta de 15 a 20% dos pacientes com lesão do ligamento cruzado anterior não precisam de cirurgia. Quem são eles e como identificá-los? O seu joelho deve ser estável para as atividades físicas desejadas, não ter lesão associada de tratamento cirúrgico e não ter episódios recorrentes de inchaço no joelho. Como identificamos os pacientes que se encaixam nesse perfil? Fisioterapia. Essa é a resposta. Ao fim do primeiro mês de fisioterapia, após a lesão do LCA, o paciente tem que ter alcançado resolução do derrame articular, recuperação completa do arco de movimento, força de isometria do quadríceps de pelo menos 70% em relação ao lado não lesionado e capacidade de realizar o hop test sem dor. Desempenho no hop test de pelo menos 80% em relação ao lado não lesionado. Boa avaliação nos scores funcionais de joelho. Se no fim do primeiro mês o paciente tiver passado por toda essa triagem, ele pode continuar com o tratamento conservador, que dura de 4 a 6 meses. Se a qualquer momento houver episódios de instabilidade, a cirurgia para reconstrução ligamentar deve ser indicada. Ao fim desses 4 a 6 meses de tratamento conservador, o joelho deve ser funcionalmente normal. Há pouco falei sobre o papel da joelheira, melhor, do não papel da joelheira como forma de prevenção da lesão do LCA. Mas será que para pacientes com lesão do cruzado e instabilidade elas podem ajudar? Antes de continuar, eu preciso repetir para que não reste dúvida. Pessoas que romperam o ligamento cruzado anterior e apresentam instabilidade para as atividades desejadas, idealmente devem ser submetidas ao tratamento cirúrgico com reconstrução ligamentar. Mas a gente sabe que muitas vezes acabamos fazendo o possível e não o ideal. Por inúmeros motivos, nem sempre o paciente pode ou deseja passar por cirurgia naquele momento. Esses talvez sejam os casos de pacientes com instabilidade e que não vão passar por cirurgia, que o uso da joelheira traz o maior benefício. Mas não pode ser qualquer joelheira que você compra na farmácia. Existem joelheiras específicas que servem para essa finalidade. Comecei falando que, ao contrário da crença popular, nem toda lesão do ligamento cruzado anterior precisa de cirurgia. Depois disse que, eventualmente, o uso de joelheiras específicas pode ajudar alguns pacientes que não vão operar o joelho. Mas será que isso é seguro? Quais são os riscos de optar por não operar o joelho? Toda conduta médica, seja ela cirúrgica ou não, tem seus riscos e complicações, e os pacientes precisam estar bem informados a respeito desses riscos. O que eu tento fazer enquanto médico é orientar meus pacientes quais são as possibilidades com melhor custo-benefício e a gerenciar os riscos de cada escolha. Pacientes que optam por não operar para reconstruir o ligamento cruzado anterior, mesmo com o joelho instável, estão em risco muito aumentado de novos episódios de instabilidade, falseio ou entorse de joelho. Em cada um desses novos episódios, outras lesões do menisco, da cartilagem e de outros ligamentos podem acontecer e piorar o quadro do paciente. Além disso, sabemos que o resultado das reconstruções cirúrgicas tardias costuma ser pior do que das reconstruções precoces, e que após cerca de 4 meses sem tratamento cirúrgico, a incidência de lesão meniscal e alterações degenerativas aumentam. Uma outra complicação muito ruim para o paciente, mas felizmente relativamente rara, é a evolução para duplo ou triplo varo. A perna fica para dentro em relação ao joelho, também chamado de joelho de cavaleiro. Essa complicação pode acometer tanto pacientes que têm instabilidade, quanto os que tiveram tratamento conservador bem indicado. E não existe um método muito bom para selecionar os pacientes que vão evoluir para essa condição. Por isso, para os pacientes que eu opto pelo tratamento conservador, eu oriento o retorno anual para acompanhar o alinhamento da perna e identificar qualquer alteração precocemente. Se eu posso deixar uma sugestão para você não atrase uma cirurgia que sabidamente é necessária. Uma vez que você teve uma lesão do ligamento cruzado anterior, independente do tratamento escolhido, cirúrgico ou conservador, você vai precisar fazer fisioterapia.
Quando você deve começar a fisioterapia? A resposta rápida é: o quanto antes, logo que tiver o diagnóstico. Se for operar, ainda antes da cirurgia. Inclusive, a fisioterapia é necessária para definir se o paciente é ou não candidato ao tratamento conservador. E os pacientes que eu opero iniciam a fisioterapia ainda no dia da cirurgia dentro do hospital, e já com orientação de manter a fisioterapia imediatamente após a alta. Acabei de explicar quando você deve começar a fisioterapia. Chegou a hora de falar um pouco sobre como é o tratamento conservador de uma lesão do ligamento cruzado anterior. Mais uma vez, lembre-se, se em qualquer momento do tratamento conservador você tiver novos episódios de instabilidade, o ideal é que você se submeta ao tratamento cirúrgico. Nas primeiras semanas, o objetivo é diminuir o inchaço, a dor e recuperar o arco de movimento do joelho. Nesse período, você também deve buscar um padrão de marcha normal, a manutenção da capacidade cardiovascular com exercícios aeróbicos seguros para o joelho e o fortalecimento da musculatura do core, da cintura pélvica e da perna. Eventualmente, a dor no joelho e a inibição do quadríceps podem atrapalhar o fortalecimento da coxa em um primeiro momento. Nos casos de inibição de quadríceps, o uso de eletroestimulação e de treinamento com restrição parcial de fluxo podem ser muito úteis. Assim que a dor tiver melhorado, o inchaço diminuir e você recuperar tanto o arco de movimento quanto o controle de quadríceps, é possível começar a fazer exercícios de equilíbrio e propriocepção, ou os treinos sensório-motores. A complexidade desses exercícios deve aumentar gradualmente. O fortalecimento do quadríceps e dos músculos da perna deve começar o quanto antes sua condição clínica permitir. Exercícios como agachamento e afundo podem ser iniciados o mais cedo possível, se necessário, com adaptações de carga, amplitude de movimento e estratégias para te manter confortável. A dificuldade desses exercícios deve ser aumentada gradualmente. A cadeira extensora deve ser limitada ao arco de 45 a 90 graus nas primeiras 4 semanas, para evitar a translação anterior da tíbia. Após esse período, está permitido trabalhar com amplitude de movimento completa. Os exercícios para a parte posterior da coxa, como mesa flexora e cadeira flexora, podem ser realizados sem restrição alguma. O objetivo do tratamento conservador é que em cerca de 4 a 6 meses, o paciente possa retornar às atividades físicas desejadas sem restrição. Vamos supor que você teve uma lesão de LCA e optou por não operar o joelho. Quais exercícios você pode fazer se escolher não operar um ligamento cruzado anterior rompido? Se você optou pelo tratamento conservador e está enfrentando dificuldade para realizar as atividades desejadas ou necessárias, reavalie a sua escolha pelo tratamento conservador. Antes de mais nada, vamos relembrar que o tratamento conservador de uma lesão do LCA não deve limitar em nada sua funcionalidade. Se você quiser jogar rugby, basquete, futebol, você deve conseguir. Ainda assim, muitos pacientes que optaram pelo tratamento conservador, bem indicado, escolhem praticar apenas exercícios de menor demanda para os joelhos. Nesses casos, são opções corrida, ciclismo, natação, musculação, yoga, escalada esportiva, golfe e vela, por exemplo. Chegou a hora de eu quebrar mais um mito sobre a lesão do ligamento cruzado anterior. Muita gente acha que não pode correr se não operar o joelho. Alguns acham que não pode correr mesmo se operar o joelho. Mas não é assim. Um joelho estável, mesmo sem o LCA, não deve impedir ninguém de correr. Os critérios para correr sem reconstruir o ligamento cruzado anterior são: o joelho não ficar inchado, não ter dor, ter arco de movimento completo, ou seja, conseguir dobrar e esticar o joelho normalmente, ter boa força de quadríceps e isquiotibiais e, o mais importante, o joelho estar estável, não apresentar episódios de instabilidade ou subluxação. O joelho não pode sair ou parecer que vai sair do lugar durante a prática da corrida. Até aqui, falei bastante sobre o tratamento da lesão do ligamento cruzado anterior sem cirurgia, mas essa é uma opção para uma parcela pequena dos pacientes e talvez não seja a melhor conduta para o seu caso. E se em algum momento ficar definido que a melhor opção é fazer a cirurgia para a reconstrução do ligamento cruzado anterior, qual é o melhor momento para fazer essa cirurgia? A regra fácil é: após 3 semanas. Mas calma,
algumas lesões associadas, com algumas lesões de cartilagem ou menisco, podem precisar de tratamento cirúrgico mais precoce. E esse tempo de 3 semanas vai ser reduzido. Então é preciso avaliar individualmente cada caso. Por isso, para esse vídeo não ficar ainda mais longo e cheio de detalhes, vou me restringir a falar da lesão isolada do LCA. Além disso, mais do que o tempo de 3 semanas, é importante ter alcançado alguns marcos para fazer uma cirurgia com menor risco de artrofibrose pós-operatória. Uma complicação sobre a qual vamos falar um pouco melhor um pouco mais para frente. E quais são esses marcos? O joelho deve estar desinchado, sem dor, com arco de movimento completo e com boa ativação da musculatura da coxa. Há quem diga que o melhor momento para operar o joelho é quando o paciente acha que não precisa mais operar. Muitas vezes, esses marcos são conquistados antes das 3 semanas, mas, para falar a verdade, dificilmente algum paciente consegue operar com menos de 3 semanas, se for depender do convênio. Se for depender do SUS, então, nem se fala. Ainda falando do tratamento cirúrgico da lesão do ligamento cruzado anterior, é importante que o paciente entenda que toda conduta médica tem seus riscos e consequências não intencionais. Isso serve para o tratamento conservador e, obviamente, serve ainda mais quando optamos por realizar uma cirurgia. Esses riscos estão presentes para qualquer procedimento, em qualquer paciente, quando realizados por qualquer médico. Por isso, é muito importante que o paciente saiba deles e compartilhe a tomada de decisão. No fim das contas, quem mais vai sofrer com todas as complicações é o próprio paciente. Podemos dividir as principais complicações de qualquer cirurgia em complicações relacionadas ao procedimento anestésico, que atualmente são bastante raras quando existe uma avaliação pré-operatória satisfatória, complicações intraoperatórias e complicações pós-operatórias. As principais complicações anestésicas são decorrentes de reações adversas à medicação ou arritmias cardíacas. Eu sei que a maioria dos pacientes morre de medo da anestesia, pede para não tomar geral, mas eu garanto que é uma etapa muito segura da cirurgia. Já as principais complicações intraoperatórias relacionadas à cirurgia para reconstrução ligamentar são o posicionamento insatisfatório dos túneis tibial e femoral, a contaminação do enxerto, fratura e lesão inadvertida de estruturas neurovasculares relevantes. Essas complicações são evitadas com técnica cirúrgica correta e cuidado durante a cirurgia. E, finalmente, chegamos às principais complicações pós-operatórias, que podem ou não estar relacionadas à reconstrução ligamentar: trombose, infecção, rigidez articular, artrofibrose, rerotura do enxerto, fratura de patela, instabilidade residual, dor crônica, artrose, são só algumas das complicações. São inúmeras as possíveis complicações operatórias e todas significativamente diminuídas com algumas medidas, como a indicação precisa dos procedimentos, cuidado com a técnica operatória e início precoce da fisioterapia. Para fazer uma cirurgia, além de conhecer todos os riscos envolvidos, também precisamos ter muito claro o que esperar como resultado dela. Eu já repeti algumas vezes ao longo desse vídeo que o objetivo do tratamento da lesão do ligamento cruzado anterior, seja ele com ou sem cirurgia, é que o paciente tenha um joelho estável. Logo, a indicação de reconstrução ligamentar é o paciente ter um joelho instável. Mas eu sei que, a estabilidade do joelho não é a única preocupação dos pacientes. Muitos querem saber qual será o impacto dessa lesão em uma futura artrose de joelho, por exemplo. 2. Muitos pacientes talvez até tenham ponderado operar o joelho mais pelo medo da artrose no futuro do que pela estabilidade. Mais uma vez, vou gerar um anticlímax e ir contra o que muito provavelmente você já ouviu por aí, ou contra as crenças dos pacientes e profissionais de saúde. Não existe evidência boa de que o tratamento cirúrgico da lesão de ligamento cruzado anterior evita artrose. Eu sei que parece estranho, que pode até mesmo não fazer muito sentido, mas essa é a evidência, ou falta dela, que temos. Portanto, não posso dizer que o tratamento cirúrgico possui algum benefício como estratégia para a prevenção de artrose. O fato é que o simples fato de ter rompido o LCA
já aumenta significativamente sua chance de desenvolver artrose no joelho acometido. E reconstruir esse ligamento não parece alterar esse panorama. Pelo contrário, alguns trabalhos até mesmo associam reconstrução ligamentar cirúrgica com o aumento da probabilidade de artrose no joelho. Trabalhos mais recentes têm correlacionado a progressão para artrose mais com a extensão da menissectomia associada do que com a lesão do LCA em si. Por isso, atualmente, todos os esforços devem ser empregados para preservar o menisco. Save the meniscus. A lesão do ligamento cruzado anterior não é uma lesão tão comum em paciente esqueleticamente imaturo, mas pode acometer pacientes em qualquer idade. E quando essa lesão acomete uma criança, a partir de que momento eu posso operar? As crianças fazem parte de um grupo que merece atenção especial. Isso porque, nas extremidades dos ossos longos, as crianças possuem as fises, também conhecidas por cartilagem de crescimento, e recebem esse nome exatamente por ser a região do osso em que ocorre o crescimento. O problema é que essas estruturas podem ser lesionadas durante a cirurgia, levando à alteração do crescimento ósseo. Por isso, tentamos postergar ao máximo qualquer tratamento invasivo. Mais uma vez, cada caso precisa ser avaliado individualmente, quanto à idade, lesões associadas e limitações que a ruptura do LCA está impondo, além das expectativas dos pais e da própria criança. É muito importante entender que a infância e a adolescência são fases da vida de grande aprendizado e desenvolvimento das capacidades físicas, neuropsicomotoras e sociais. Todas elas muito dependentes das interações físicas, jogos, brincadeiras e, por conseguinte, da boa função do sistema músculo-esquelético. Se, depois de colocar todos esses fatores na balança, concluir-se que a reconstrução do ligamento cruzado anterior é a melhor opção para aquela criança, optamos por técnicas cirúrgicas que apresentam menor risco de lesão da fise. Eu não posso deixar de reforçar que quanto mais novo a reconstrução ligamentar for feita, maior a chance de esse paciente precisar de uma cirurgia de revisão no futuro. Eu acabei de fazer as considerações sobre a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior em crianças. Mas e no outro extremo? Existe idade máxima para reconstruir o ligamento cruzado anterior? A princípio, os critérios de indicação de reconstrução do ligamento cruzado anterior são os mesmos para qualquer paciente em qualquer idade, instabilidade. Porém, a exemplo do que acontece com as crianças, alguns cuidados adicionais precisam ser tomados em pacientes mais maduros. Habitualmente, não reconstruímos ligamento em pacientes que já possuem artrose avançada e expectativa de baixa demanda. Por isso, frente a um paciente com lesão do ligamento cruzado anterior em idade mais avançada, devemos ser cuidadosos e realistas quanto ao grau de artrose já existente e a possibilidade de voltar a praticar atividades de alta demanda. Dependendo do caso, podemos até mesmo tentar contornar a necessidade da cirurgia com o uso de joelheiras que agregam a estabilidade no joelho. Para alguns pacientes, aqueles que já têm uma artrose mais avançada e sintomática, com expectativa de demanda funcional menor, o benefício de partir direto para a prótese de joelho pode ser maior do que de reconstruir o ligamento cruzado anterior. Hoje em dia, tem paciente com prótese de joelho surfando, esquiando, jogando tênis. Então, via de regra, a prótese de joelho não é um impeditivo para um paciente de idade mais avançada se manter ativo. Em uma outra série de vídeos, eu vou falar mais sobre a artrose do joelho e explicar melhor sobre a prótese de joelho. Aproveitando que está super na moda falar de terapias regenerativas ou ortobiológicas, hoje você pisa no consultório de um ortopedista e já ganha de brinde a indicação para algum procedimento de terapia regenerativa ou alguma intervenção em dor. O ligamento cruzado anterior se regenera ou cicatriza? Parte dessa resposta depende muito do que você acredita que seja regeneração. Se for ser criterioso com a definição de que o tecido lesado deve ser substituído por um outro exatamente igual, não. O LCA não se regenera e não existe nenhuma técnica que permite isso. Porém, o ligamento cruzado anterior tem capacidade de cicatrização, e no futuro isso pode vir a ser importante.
Mas o ligamento cruzado anterior, tendo a capacidade de cicatrização, se ao invés de reconstruí-lo usando enxerto, reparássemos o ligamento na posição ideal e tentássemos esperar a cicatrização. Esse pensamento parece um tanto óbvio, mas devido ao número de falhas do tratamento conservador e a resultados prévios ruins, essa ideia foi deixada de lado. Por isso, via de regra, a reconstrução ligamentar com enxerto é a única opção cirúrgica. Porém, de tempos em tempos, alguém retoma a ideia de reparo ligamentar primário usando alguma técnica cirúrgica nova. Atualmente, algumas lesões do ligamento cruzado anterior, quando operadas em até 3 semanas após o trauma, podem ter resultado clínico funcional satisfatório com o reparo ligamentar primário. Portanto, após um trauma no joelho, é importante procurar o cuidado por um especialista em joelho precocemente. Existem algumas supostas vantagens que estimulam os médicos a continuar procurando alternativas que viabilizem esse reparo ligamentar primário. E quais são as vantagens de optar pelo reparo do ligamento? As vantagens são a manutenção da propriocepção e da estrutura original do ligamento, uma recuperação pós-operatória mais fácil e a ausência de morbidade do sítio doador. Mas nem tudo são flores. Apesar do reparo ligamentar parecer uma alternativa promissora, faltam mais estudos de longo prazo demonstrando desfecho satisfatório. A lesão precisa ser próxima à inserção femoral do ligamento e em outros locais não serve. O tratamento deve ser realizado em no máximo poucas semanas após o trauma que provocou a lesão. Muitas vezes existem impeditivos burocráticos para esse tratamento. Até agora eu falei praticamente só sobre aspectos não cirúrgicos ou não pós-operatórios da lesão do ligamento cruzado anterior. Eu passei pelos mecanismos de trauma, sintomas, exames de imagem, prognóstico, lesões associadas, opções de tratamento. Chegou a hora de falar sobre aspectos mais relacionados ao ato cirúrgico em si. Como é a cirurgia? Como é o pós-operatório? Como vai ser a fisioterapia e o processo de reabilitação? Em quanto tempo vou receber alta e poder voltar às minhas atividades sem restrição? E, para começar, uma pergunta que quase todo paciente faz quando começamos a conversar sobre o tratamento cirúrgico é: como é a anestesia para a cirurgia da reconstrução do ligamento cruzado anterior? A intenção de todo tratamento médico sempre deve ser diminuir o sofrimento do paciente. Isso inclui não sentir dor ou sentir o mínimo possível de dor em cada etapa do cuidado, incluindo o intra e o pós-operatório. É por isso que os colegas anestesistas são tão importantes. Eles são responsáveis não só por ajudar a te manter dormindo durante a cirurgia, mas também por ajudar a individualizar e implementar as estratégias analgésicas dos períodos pós-operatório. A verdade é que muitos pacientes têm medo de anestesia e acham que são procedimentos perigosos. Alguns até pedem para não tomar anestesia geral ou não ser entubado, por exemplo. Mas não precisa ter tanto medo. Claro, todo procedimento ou intervenção médica tem seus riscos, mas felizmente, com a avaliação pré-operatória adequada, a evolução da medicina e das técnicas anestésicas, a anestesia se tornou um procedimento extremamente seguro. Antes de avançar com a discussão das opções de anestesia existentes para a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, é importante deixar claro que a melhor conduta anestésica deve ser individualizada considerando condições e necessidades do paciente, preferências do médico cirurgião e do anestesista e desejo do paciente. Dito isso, frequentemente, mais de uma técnica anestésica é usada em um mesmo procedimento. Com isso, conseguimos garantir um ato cirúrgico tranquilo, tanto ao paciente quanto para a equipe médica, e um pós-operatório precoce mais funcional e com menos dor para o paciente. As principais técnicas anestésicas utilizadas na cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior são a anestesia geral, a raquianestesia e o bloqueio de nervo periférico. Quando não é realizada a anestesia geral, de fato, costumamos associar a sedação. Agora vamos explicar sumariamente cada uma dessas técnicas. A anestesia geral talvez seja a técnica mais conhecida e temida pelos pacientes. Nela, o paciente é sedado e anestesiado. Nem sempre é preciso intubar o paciente, já que é possível usar máscara laríngea. Apesar do medo que os pacientes têm da anestesia geral, essa é uma estratégia preferida de muitos anestesistas. A raquianestesia
também chamada de hack por muita gente, é uma anestesia em que se bloqueiam os nervos na região da coluna. Dessa forma, o paciente não tem controle motor sobre os membros inferiores e seu cérebro não recebe as informações sensitivas da região operada. E, finalmente, o bloqueio do nervo periférico, nele, a lógica é semelhante à da raquianestesia, mas ao invés de bloquear os impulsos nervosos ao nível da medula espinhal, o bloqueio ocorre enquanto o nervo ainda está na região da coxa. Para a reconstrução do ligamento cruzado anterior, esse bloqueio pode ser feito na região do canal femoral ou do canal dos adutores. Agora que você já entendeu como funciona a anestesia, chegou a hora de falar sobre a cirurgia em si. Como o reparo primário do ligamento cruzado anterior é incomum, na grande maioria das vezes, precisamos usar um tecido que vai servir como enxerto para a reconstrução do ligamento cruzado anterior. E de onde vem esse enxerto? Geralmente, ele vem do seu próprio corpo, mas também é possível usar enxerto de doador cadáver. Vou explicar um pouco sobre eles. Cada um desses enxertos tem prós e contras, por isso, a decisão de qual utilizar deve ser bem pensada e discutida. Atualmente, o enxerto mais utilizado é o dos tendões dos músculos grácil e semitendíneo, que são flexores do joelho. Esses dois tendões ficam aqui na região póstero-medial do joelho, e se você não precisou retirá-los para alguma cirurgia, deve ser capaz de palpá-los mais ou menos por aqui. Um outro enxerto bastante utilizado é o terço central do tendão patelar, o tendão que fica bem aqui na frente do joelho, um pouco abaixo da patela. O tendão do quadríceps e o tendão do músculo fibular longo são enxertos que também podem ser utilizados, mas é menos comum utilizá-los. Por último, temos os enxertos de banco de tecidos. Os enxertos de banco de tecidos são provenientes de pacientes doadores de órgão. Da mesma forma que é possível doar córnea, coração, rim, fígado, podemos doar estruturas do sistema musculoesquelético, como tendões, ossos, menisco e cartilagem. Os enxertos provenientes de banco de tecidos são tratados de tal forma que o paciente que recebe esse transplante não precisa receber imunossupressão, os remédios para não ter rejeição do transplante. Além dos enxertos já citados anteriormente, o banco de tecido permite o uso de outros tendões, como os tendões do tibial anterior e tendão calcâneo. Os enxertos de banco de tecido normalmente são utilizados em cirurgias de revisão de reconstrução do ligamento cruzado anterior e nas reconstruções multiligamentares do joelho. As principais vantagens dos enxertos de banco de tecido são a ausência de agressão cirúrgica para obtenção de enxerto e a possibilidade de enxertos longos e calibrosos. As desvantagens do uso de enxerto de banco de tecido são maior risco de infecção cirúrgica, ainda assim continua baixa, um custo de aquisição de enxerto e maior risco de relesão do ligamento cruzado anterior. Infelizmente, os resultados das reconstruções do LCA com banco de tecidos têm se mostrado pior do que com autoenxerto. Você já sabe que provavelmente vai precisar retirar enxerto de algum lugar do seu corpo para fazer a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Mas como essa cirurgia é feita? A via é grande? Dá para fazer por artroscopia? Bom, uma via cirúrgica pequena precisa ser feita para a retirada do enxerto. Onde essa via cirúrgica será feita vai depender do enxerto escolhido. Fora isso, todo o resto pode ser feito por meio da artroscopia, com pequenos furos ao redor do joelho para acessar a articulação. Via de regra, a cirurgia para a reconstrução do ligamento cruzado anterior pode ser feita por hospital-dia, ou seja, o paciente recebe alta no mesmo dia da cirurgia. Geralmente, não precisa ficar internado de um dia para o outro. Depois de entender os principais aspectos intraoperatórios, o paciente sempre deseja se programar para o pós-operatório e ter previsões de quando vai poder retornar à sua rotina normal, ou próximo dela. Uma pergunta extremamente comum entre os pacientes é quando eles vão poder voltar a dirigir. Para responder essa pergunta, é preciso definir se operou o joelho direito ou esquerdo, e se vai dirigir carro de transmissão automática ou de câmbio manual. Mas antes de continuar respondendo quando você vai poder voltar a dirigir após a cirurgia, lembre-se que condição adversa relacionada ao condutor é um fator que deve ser considerado antes de decidir dirigir. Independente das minhas informações,
Caso você se envolva em um acidente por estar dirigindo sem a condição física adequada, a responsabilidade é inteiramente sua. Nos primeiros dias após a cirurgia, ainda pode ter algum efeito residual da anestesia ou medicação analgésica mais forte. Além disso, pode causar algum incômodo que tire sua atenção no trânsito. Por isso, você não deve dirigir nesse período. Operou o joelho direito ou esquerdo? Vai dirigir carro automático ou manual? Bem, se você operou o joelho direito, independente do câmbio automático ou manual, a partir de 6 semanas. Já se operou o joelho esquerdo e vai dirigir carro com câmbio automático, em alguns dias, quando não tiver mais efeito significativo de medicação, já é possível dirigir. Se operou o joelho esquerdo e vai dirigir carro com câmbio manual, 3 a 4 semanas, quando estiver andando sem muletas, é possível dirigir. Mas cuidado, esse tempo é considerando apenas a lesão de LCA. Cirurgias de cartilagem ou menisco associadas podem retardar esse tempo. Depois da cirurgia, vou precisar usar muletas? Qual? Por quanto tempo? Continua comigo que vou te explicar. Sim, você vai precisar de muleta. A parte boa é que você não precisa comprar. Existem algumas lojas que alugam a muleta para você pelo período que você vai precisar. Aí você precisa ver se para você vai valer a pena. Qual muleta? Canadense, aquela que fica aqui no antebraço, ou axilar? Como a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior geralmente é feita em paciente mais jovem e fisicamente ativo, a maior parte dos pacientes vai se adaptar bem com a muleta canadense, aquela que fica só em volta do antebraço. Mas você pode ficar à vontade para usar que te deixe mais confortável. Por quanto tempo vou precisar usar muletas? Considerando que só foi feita a reconstrução do ligamento cruzado anterior, geralmente em 3 a 4 semanas é possível parar de usar as muletas. Mas existem critérios para a retirada das muletas. E quais são esses critérios? Você precisa estar com pouca dor, com pouco derrame articular, o joelho pouco inchado, com extensão completa do joelho, flexão do joelho próximo à máxima, com boa ativação do quadríceps, com força suficiente em quadríceps para manter o joelho em extensão quando apoiado em uma perna só, uma força de flexores de joelho suficiente para fletir o joelho ativamente pelo menos 60 graus, e antes de retirar totalmente as muletas, você deve fazer um período de transição usando apenas uma muleta no lado oposto ao joelho operado. Existe alguma forma correta de usar as muletas? Sim, existe. Ela precisa ter um ajuste correto de altura e quando for usar, uma só precisa prestar atenção para usar a muleta no braço oposto à perna operada. Os fisioterapeutas costumam orientar isso ainda mais nas primeiras consultas. Muitas vezes ainda antes da alta hospitalar. Em quanto tempo posso voltar a trabalhar após operar o ligamento cruzado anterior? Essa pergunta é bastante comum. Alguns pacientes até optam por não operar para não prejudicar o trabalho. Não existe uma resposta exata para essa pergunta. Depende das lesões associadas, do tipo de trabalho e das facilidades de deslocamento. Também é muito importante considerar o tempo dedicado à reabilitação, principalmente nas primeiras semanas. Não dá para achar que vai trabalhar, mesmo que sentado, 12, 14 horas por dia e vai chegar super disposto para a reabilitação. Precisa de tempo para fazer os exercícios em casa, além do que já faz na fisioterapia. Teoricamente, um trabalho de home office já é possível voltar mesmo com uma semana de pós-operatório. Trabalho de escritório, sem exigência de deambulação, com 3 a 4 semanas, mais ou menos, quando tira a muleta. Mas se seu trabalho tem uma exigência física maior, pode demorar mais. Atleta, por exemplo, demora cerca de 1 ano para voltar à rotina normal. Quando eu falo das opções de tratamento para a lesão do LCA com meus pacientes, provavelmente a pergunta que eu mais ouço é: quando vou poder voltar? Cuidado! Antes de falar o tempo, eu preciso reforçar e deixar bem claro que o tempo não é o único critério para a liberação. É um critério importante, mas isoladamente não representa nada. O tempo para voltar depende se foi optado pelo tratamento conservador ou cirúrgico. Nos casos de tratamento conservador, o retorno sem restrição deve ocorrer em 4 a 6 meses. Já nos casos de tratamento cirúrgico, o retorno às atividades esportivas sem restrição ocorre em 9 a 12 meses.
mas eu sugiro muito fortemente que você associe essa informação de tempo aos 5 critérios para retorno ao esporte após uma lesão do LCA, que eu já vou te falar na sequência. É comum a orientação para o paciente ser o vai voltando e vê como fica. Essa não é uma boa recomendação médica nem para lesão de LCA e nem para nenhuma lesão ortopédica. Por isso, existem critérios que devem servir como parâmetros norteadores do retorno ao esporte. Eles são tempo, 9 a 12 meses. Teste isocinético, com desempenho maior que 90% em relação ao lado não operado e com boa relação de força entre quadríceps e flexores de joelho. O desempenho no hop test maior que 90% em relação ao lado não operado. Bom gesto esportivo para atividade desejada. E aspectos psicológicos. O paciente deve se sentir preparado e confiante para retornar às atividades desejadas sem limitação. Para isso, existe toda uma progressão gradual de complexidade e dificuldade dos exercícios. Fora isso, atualmente, já existe quem defenda que a liberação total do paciente só deva ocorrer após a recuperação da capacidade cardiovascular a níveis pré-lesão. Da mesma maneira que existem critérios para a alta do paciente após a cirurgia da reconstrução do ligamento cruzado anterior, existem critérios para a liberação gradual das atividades físicas. Por exemplo, quando você vai poder voltar a correr após a reconstruir o LCA? Geralmente, com cerca de 3 meses, é possível começar a correr na esteira. Lógico, você já não vai subir na esteira e sair correndo. Você vai começar caminhando e vai progredindo aos poucos para a caminhada mais rápida, trote, corridas curtas. Já para correr na rua, em ambiente controlado e terreno não acidentado, esse tempo é de cerca de 4 a 5 meses. Mas, novamente, o tempo é um critério, mas não é o único e isoladamente tem pouco valor. E quais são os outros critérios que devem ser observados antes de voltar a correr? Melhora do inchaço, o derrame articular no joelho, não sentir dor no joelho, extensão completa de joelho, flexão completa de joelho, bom controle motor dos músculos da coxa, força de quadríceps de pelo menos 70% em relação ao contralateral. E a corrida é uma ótima atividade para recuperar a capacidade cardiovascular. Mas antes de voltar a correr, outras atividades visando melhora dessa capacidade podem ser feitas desde as primeiras semanas após a cirurgia, como bicicleta ergométrica, elíptico, airbike e reumergômetro, por exemplo. Comece com baixos volume e intensidade na esteira e progrida devagar. O fisioterapeuta deve ser capaz de te orientar a velocidade de corrida e a frequência cardíaca-alvo, além da percepção de esforço. Quando estiver confortável e seguro na esteira, é possível começar a correr na rua. Corrida é só uma das atividades que os pacientes têm pressa de voltar, mas não é a única. Outro esporte que eles sempre tentam antecipar, e muitas vezes é possível, é o ciclismo. E quando é possível voltar a andar de bicicleta depois de reconstruir o ligamento cruzado anterior? O ciclismo é um esporte com muitas submodalidades, então depende. Fazer mountain bike em uma trilha técnica e difícil é bem diferente de passear na ciclofaixa de domingo ou fazer um treino de ciclismo indoor. Na bicicleta ergométrica, é possível começar em 2 a 3 semanas após a cirurgia. A principal condição é ter flexão de pouco mais de 100 graus. Inclusive, é uma das estratégias para ganhar flexão de joelho e melhorar a ativação do quadríceps. Você também pode associar a bicicleta ergométrica com a oclusão parcial do fluxo, já nas primeiras semanas após a cirurgia. Já para atividades de maior demanda, esse tempo pode ser maior, a depender da recuperação da sua capacidade cardiovascular. Fazer uma prova técnica de mountain bike, que com certeza vai colocar o pé no chão em um ambiente não controlado antes de estar 100% liberado, não é aconselhável. Vai demorar pelo menos uns 9 a 12 meses. A natação é outra atividade que pode ser uma ferramenta poderosa no processo de reabilitação após a cirurgia para o tratamento da lesão do ligamento cruzado anterior. Mas, novamente, alguns cuidados precisam ser tomados. Nenhuma atividade deve ser realizada em piscina até que a ferida operatória esteja cicatrizada. Habitualmente, solicito que o paciente aguarde pelo menos até a retirada dos pontos para que possa entrar na piscina.
O movimento de chute das pernas do estilo livre, costas e borboleta não devem ser feitos até pelo menos 12 semanas de pós-operatório, mas você pode usar um flutuador de pernas caso inicie a natação antes desse período. A pernada do nado estilo peito não deve ser feita até pelo menos 6 meses de pós-operatório. Use um flutuador de pernas caso queira praticar esse estilo antes desse período. Você sabia que a natação não é a única atividade realizada dentro da piscina que pode te auxiliar na reabilitação pós-operatória? O Deep Running também pode, mas o que é o Deep Running? Também conhecido por corrida aquática, nada mais é do que correr dentro da piscina. E quais são os benefícios do Deep Running? Ele permite trabalho cardiovascular e melhora da capacidade aeróbia, com ausência de impacto em um ambiente seguro e com baixíssimo risco de relesão do ligamento cruzado anterior. Além disso, o movimento realizado é muito semelhante ao movimento da corrida, interessante para corredores ou esportes que precisam de corrida, tipo futebol. E o que é preciso para fazer o Deep Running? Piscina, uma boia tipo cinto se a piscina não der pé, uso de halteres e tornozeleiras é opcional. Eu talvez tenha me antecipado um pouco e já falado a respeito do retorno a alguns esportes, mas acabei pulando como é a fisioterapia no pós-operatório. Que fique claro que em nenhum momento eu pretendo entrar em detalhes aprofundados sobre a parte que cabe ao fisioterapeuta. A ideia aqui é traçar um panorama geral e tempos esperados para que você possa entender como vai ser o seu processo. Vamos começar. O mais importante são os exercícios. Eu sei que você já deve ter visto em algum lugar alguém tentando te vender incorporação de novas tecnologias em tratamentos. Aparelho de última geração, metodologias únicas desenvolvidas por algum expert, sem validação relevante na literatura, é claro, mas totalmente baseada em evidências, entre inúmeras outras coisas. Mas tem uma notícia para te dar, não sei se boa ou ruim. O que vale é o exercício. Sempre que possível, troque a seção de luzinha, choquinho, ou seja lá o que for, por exercício. Não significa que os aparelhos, choquinho, calor, massagem, laser e outras terapias passivas não possam ou não devam ser utilizadas. Mas exercício é o mais importante. A progressão do tratamento deve seguir um padrão relativamente parecido para todo mundo, mas esse padrão não é rígido e não é igual para todos. Parecido não é igual. Não se compare com seu conhecido que também operou o joelho. Além disso, lesões associadas da cartilagem, menisco ou outros ligamentos podem atrasar um pouco a recuperação, principalmente nos primeiros meses. A preocupação surge quando o paciente começa a se distanciar muito da evolução esperada ou desejada. Como já dito anteriormente, a fisioterapia deve começar ainda antes da cirurgia, logo que recebeu o diagnóstico da lesão. Após a cirurgia, a alta hospitalar costuma ser no mesmo dia, então no pós-operatório imediato já faz a primeira sessão de fisioterapia, onde vão fazer alguma mobilização, orientar quanto a cuidados gerais com a ferida, mobilização patelar, uso de muleta e exercícios básicos de ativação de quadríceps e toda a musculatura dos membros inferiores. Nas primeiras 2 semanas, buscamos melhora da dor e do derrame articular, ativação muscular e extensão completa de joelho. Com 3 semanas, desejamos flexão maior do que 90 graus e iniciar a bicicleta ergométrica. Ir descendo o banco para ajudar no ganho de flexão é uma boa estratégia. Mini agachamento, isometria de quadríceps e membros superiores também podem ser feitas nessas primeiras semanas. Com 4 semanas, espera-se a retirada de muletas, exercícios de core, trabalho de equilíbrio e propriocepção ou sensitivo motores e agachamento. Com 4 a 6 semanas, você deve ter flexão completa de joelho e progressão da complexidade dos exercícios. Entre 6 e 12 semanas, é possível iniciar alguma atividade dentro da água, mas mantém restrição para exercícios de cadeia cinética aberta, tipo cadeira extensora na academia e bater pernas na natação. Após 3 meses, a maioria dos pacientes está se sentindo muito bem. É um período para ter cuidado e não pular etapas, devido ao alto risco de relesão dessa fase. Você deve estar liberado para a cadeia cinética aberta nesse momento, que é a cadeira extensora, e para bater pernas na natação, exceto a perna de peito.
além da caminhada na esteira. Em 4 a 5 meses é possível correr na esteira, se alcançados os critérios já discutidos anteriormente quanto a derrame articular, dor, extensão e flexão do joelho e força muscular. Aos 6 meses, você pode nadar estilo peito e começar a fazer exercícios com parada brusca, deslocamento lateral e movimentos rotacionais em ambiente controlado. Após 6 meses, o importante é manter a consistência. Você já deve estar liberado para fazer quase tudo, menos exercício de risco em ambiente não controlado. A complexidade, dificuldade e perturbações externas devem ir aumentando gradativamente nos exercícios que você está fazendo, até que fique muito próximo do que você vai encontrar quando voltar a praticar esportes em ambientes não controlados. Entre 9 e 12 meses, você deve estar apto a receber alta e praticar esportes sem restrição, desde que alcance todos os critérios elencados anteriormente. Desempenho no teste isocinético, no hop test, qualidade do gesto esportivo, aspectos psicológicos e recuperação da capacidade cardiovascular. Muitos pacientes me perguntam se vão precisar usar joelheira ou alguma outra forma de mobilização após a cirurgia. E não, a não ser que alguma outra lesão precise de mobilização, você não vai precisar da joelheira. As vantagens hipotéticas do uso de joelheira após a cirurgia são proteger o enxerto e evitar a perda de extensão. Mas esses supostos benefícios são questionáveis, se o paciente adere a um protocolo de reabilitação adequado. Como regra geral, o uso de joelheiras após a reconstrução do ligamento cruzado anterior não é necessário, mas as joelheiras podem ser indicadas em algumas situações específicas, como lesão associada de outros ligamentos ou reparo de lesão meniscal. A indicação de joelheira também é questionável em algumas atividades de muito alto risco, como algumas posições do futebol americano, mas isso geralmente está longe da nossa realidade aqui no Brasil. Quem já teve o desprazer de romper o ligamento cruzado anterior uma vez, certamente não deseja passar por esse transtorno novamente. Por isso, quais são os exercícios seguros para quem reconstruiu o ligamento cruzado anterior? É uma dúvida comum entre pessoas que já romperam esse ligamento ou que têm medo dessa lesão. Antes de continuar com essa resposta, é importante reforçar que o tratamento bem-sucedido da lesão do ligamento cruzado anterior, seja ele cirúrgico ou conservador, deve permitir que o paciente execute toda e qualquer atividade física desejada sem restrições. Mas sabemos que não é bem assim na vida real, e quem já enfrentou o processo de reabilitação uma vez, não deseja enfrentar novamente. Por isso, o paciente muitas vezes acaba optando por atividades que têm um risco mais baixo de provocar lesão desse ligamento. Como regra, atividades sem contato e que não necessitam de mudança brusca de direção, movimentos rotacionais, saltos ou grande aceleração e desaceleração são seguros e de baixo risco para o ligamento cruzado anterior. A maioria dos esportes de endurance pode ser considerado seguro. Natação, corrida, ciclismo e triatlon são todos esportes que oferecem baixo risco de lesão ou relesão do ligamento cruzado anterior. Mas outras atividades, como musculação, vela e atismo, polo aquático e escalada esportiva, também são seguros. Já atividades como esqui, futebol de salão, basquetebol, judô e o wrestling podem ser consideradas de alto risco para a lesão do ligamento cruzado anterior, devido às demandas impostas sobre o joelho. Entre esses dois grupos, de baixa e de alto risco, existe uma série de outras atividades, como tênis, crossfit e squash, que possuem um risco moderado de relesão. A reconstrução do ligamento cruzado anterior é uma cirurgia comum, realizada para restaurar a estabilidade do joelho após a lesão desse ligamento. Embora geralmente seja bem sucedida, nem tudo são flores. Algumas complicações podem ocorrer durante o processo de recuperação. Duas das complicações mais comuns são a artrofibrose e o cíclope, condições responsáveis pela rigidez do joelho. Vamos explorar essas condições, entender suas causas e discutir opções de tratamento disponíveis para superar essas complicações e retornar às suas atividades normais com o joelho estável e saudável. A artrofibrose é uma complicação pós-operatória que envolve a formação excessiva de tecido cicatricial no joelho. Esse tecido fibroso
pode causar restrição de movimento, rigidez e dor. Acredita-se que a artrofibrose seja resultado de uma resposta inflamatória inadequada após a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Fatores como trauma cirúrgico, hemorragia, infecção e resposta individual do paciente podem contribuir para o desenvolvimento da artrofibrose. O cíclope é outra complicação que pode ocorrer após a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Essa condição é caracterizada pela formação de uma massa de tecido cicatricial no intercôndilo, próximo ao local da fixação do enxerto na tíbia. O nome cíclope deriva da semelhança da protuberância com o olho de um cíclope da mitologia grega. Embora as causas exatas da artrofibrose do cíclope não sejam totalmente compreendidas, alguns fatores de risco têm sido identificados. Esses incluem a presença de sangue ou detritos no joelho após a cirurgia e reabilitação inadequada ou insuficiente. É importante ressaltar que nem todos os pacientes submetidos à reconstrução do LCA desenvolverão essas complicações, e que nem todos os pacientes que desenvolvem cíclope ou algum grau de artrofibrose serão sintomáticos. O tratamento para artrofibrose e cíclope pode variar dependendo da gravidade dos sintomas e do impacto na função do joelho. Em casos leves, a fisioterapia e a reabilitação intensiva podem ser suficientes para restaurar a amplitude de movimento, reduzir a rigidez e restaurar a funcionalidade plena do joelho. Em situações mais graves, pode ser necessário um procedimento cirúrgico para remover o tecido cicatricial excessivo. Embora nem todas as complicações possam ser evitadas, algumas medidas podem reduzir o risco de desenvolver a artrofibrose e o cíclope. É fundamental seguir rigorosamente o protocolo de reabilitação prescrito pelo médico e pelo fisioterapeuta, dando ênfase à mobilização precoce e aos exercícios específicos para fortalecimento muscular, além de evitar cirurgia muito precoce após a lesão sem necessidade. O controle adequado da dor e inflamação pós-operatórias também são importantes nessa prevenção. A rigidez articular após a reconstrução ligamentar do joelho não é a única complicação existente. Uma outra complicação comum é a dor anterior no joelho após a cirurgia, principalmente nos primeiros meses após a cirurgia, ou quando usamos o tendão patelar como sítio doador para o enxerto. Trata-se de uma dor que causa desconforto na região anterior do joelho, próxima à patela e ao tendão patelar, principalmente para subir e descer a escada. Após a reconstrução do ligamento cruzado anterior, essa dor pode ocorrer por diversos fatores, incluindo cicatrização inadequada e fibrose, fraqueza muscular, sobrecarga patelar e inflamação ou fibrose da gordura de Hoffa. O tratamento dessa condição tem como objetivos aliviar a dor e fortalecer os músculos ao redor do joelho. Fazem parte da estratégia de tratamento fisioterapia com exercícios específicos para fortalecer os músculos dos membros inferiores, bem como alongamentos para melhorar a flexibilidade. Técnicas de terapia manual, como liberação miofascial e a mobilização articular, podem ajudar a reduzir a dor e melhorar a mobilidade. Modificações nas atividades, evitar atividades de alto impacto ou adaptar a forma de execução de certos movimentos pode ajudar a reduzir a pressão sobre a patela. Cirurgia, em casos graves e persistentes, a cirurgia pode ser considerada para corrigir problemas estruturais ou remover fibrose. A dor anterior do joelho pode ser uma complicação frustrante após a reconstrução do ligamento cruzado anterior. No entanto, com o tratamento adequado, é possível aliviar a dor e recuperar a função do joelho. Normalmente, ao término do tratamento, o paciente fica totalmente assintomático. É importante procurar orientação médica especializada para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento individualizado. Com a abordagem correta, é possível superar a dor anterior do joelho e retornar às atividades normais com o joelho saudável e funcional. Uma última complicação sobre a qual é importante falar é a relesão do ligamento cruzado anterior. Mas essa vai ter um vídeo específico só para ela. Então fique ligado, aguarde o próximo vídeo e tire suas dúvidas. Até mais! Pessoal, vídeo bônus para vocês. Por quê? Eu já tinha preparado esses scripts para poder fazer esse vídeo sobre lesão do ligamento cruzado anterior
há mais de 2 anos. Se você entrar no meu blog, no meu site, eu já tinha esses textos preparados há mais de 2 anos. Mas eu fiquei procrastinando, enrolando, e não fiz nada disso. E o que acontece? A medicina evolui. E nesse período de 2 anos, surgiu coisa nova. O que surgiu de relevante para a lesão do ligamento cruzado anterior? Um grupo australiano está propondo uma técnica com resultados promissores em que é possível cicatrizar o ligamento cruzado anterior no ponto correto dele, lá no fêmur. Tá? E os resultados iniciais que eles estão divulgando, dos trabalhos que eles estão mostrando, são muito bons. Deixa a gente bastante otimista. Porém, existem alguns problemas para esse tratamento. E eu estou falando aqui porque surgiu recentemente, depois que eu já tinha feito os scripts, tá? E a minha opinião sobre essa técnica é hoje, dia 29 de outubro de 2024. Pode ser que daqui a 6 meses as evidências mudem um pouco. Apesar de ser uma técnica que parece interessante, tem 4 pontos que eu considero que devem ser considerados, que eu considero que os quais a gente tem que prestar atenção. Tá? O primeiro ponto, não é um tratamento fácil de fazer. Eu tenho paciente que fica apreensivo em relação a ficar com uma certa limitação de mobilidade por 3, 4 semanas após a reconstrução do ligamento cruzado anterior por cirurgia. E essa técnica que o grupo australiano está preconizando, o paciente fica 4 semanas com o joelho totalmente mobilizado por 90 graus o dia todo, inclusive para tomar banho e para dormir. Aí depois vai gradualmente aumentando o quanto você pode mexer esse joelho, mas ainda continua com restrição de carga, de movimento por 10 semanas. Muitos pacientes vão ter rigidez de joelho depois desse tempo, então vai continuar tendo algum grau de limitação, mas vai recuperar, tá? Então, eu não sei se todos os pacientes que tentarem fazer esse tratamento vão conseguir ser colaborativos e levar o tratamento até o final. Esse é um ponto. O segundo ponto é que é uma técnica, uma proposta recente, então a gente não sabe o que vai acontecer no médio e no longo prazo. A gente não sabe 3, 5, 10 anos após o tratamento como os pacientes vão estar, como que eles vão evoluir. Tá? Um terceiro ponto importante é que esses resultados ainda não foram replicados, a não ser por esse grupo. Então, assim, tem esse grupo australiano que fala que tem ótimos resultados, mas ainda não existem outras pessoas ao redor do mundo tentando fazer as mesmas coisas e mostrando os mesmos resultados. E em ciência e em medicina é importante ter replicabilidade dos resultados. E o quarto ponto que a gente tem que prestar atenção é que o que foi apresentado é uma série de casos, ou seja, esse tratamento não foi comparado ao um placebo ou não tratamento, ou também não foi comparado com o tratamento padrão ouro, que é o que a gente tem hoje, que é o tratamento cirúrgico após um trial de tratamento fisioterápico para seleção de quais pacientes são candidatos ao tratamento conservador ou ao tratamento cirúrgico. Então, assim, eu já tenho alguns pacientes que têm a lesão do ligamento cruzado anterior e chegam para mim perguntando dessa opção. Tá? Eu acho que no futuro, realmente, alguns pacientes serão candidatos a esse tipo de tratamento e vão ter ótimos resultados. Certamente não serão todos os pacientes que vão ter esses ótimos resultados com o tratamento, porque nada em medicina é 100%, mas ainda são opções, ainda é uma opção de tratamento muito nova e que a gente não sabe muito como que vai ser daqui para frente, tá bom?